Bem-vindo, pessoal. A aula de hoje é bem simples e é sobre capital de giro e liquidez corrente, sendo que a gente vai usar capital de giro pelo método tradicional de ser avaliado. Aqui eu coloquei para vocês balanços patrimoniais, né, BP, de três maneiras diferentes. E para mostrar que é muito intuitivo, eu não coloquei valor nenhum, só para a gente entender a lógica e o conceito tanto do capital de giro como da liquidez corrente. Vamos lá. O que é o capital de giro? Então, é aquele dinheiro necessário para que a empresa faça suas operações de maneira tranquila, que suporte o ciclo de caixa da empresa. Ou seja, normalmente a empresa começa desembolsando vários recursos para depois produzir, vender, depois receber do seu cliente. Então, ela tem que ter um certo capital de giro para suportar essas suas operações que ela se propõe. Então, eu coloquei três tipos de estrutura de balanço, né? E eu vou utilizar o método tradicional ou clássico de calcular o capital de giro, que aqui eu vou chamar ele até de uma maneira diferente, específica, de CCL, capital circulante líquido. Na primeira situação, que eu coloquei de verde, o que a gente pode observar? Que o ativo circulante está maior do que o passivo circulante. E aqui eu já coloquei embaixo tanto a fórmula do capital de giro, CCL, como a da liquidez corrente. O capital de giro nada mais é que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, se eu fizer essa análise das três situações, visualmente eu já sei que o capital de giro da situação verde significa que é positivo, porque o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Na segunda situação, o capital circulante líquido é igual a zero, porque o ativo circulante está do mesmo tamanho que o passivo circulante. Então, vai dar o mesmo valor de um lado e de outro, então, quando eu subtraio, dá zero. Em contrapartida, no terceiro caso, eu tenho um passivo circulante maior do que o ativo circulante. Então, o ativo circulante não consegue cobrir o passivo circulante, o que vai fazer que eu não tenha capital de giro. Na realidade, o capital de giro é um valor negativo, ele vai dar negativo. E aí, a mesma analogia eu posso fazer com a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? É eu saber, para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, quanto que eu tenho em bens e direitos. Lembrando que o ativo circulante eu tenho a conta disponibilidade, que é o caixa, é o banco, suas aplicações de liquidez de muito curto prazo, os clientes e os estoques. E dentro do passivo circulante, as contas tradicionais são fornecedores, salários, empréstimos de curto prazo, tributos. E aí, o que acontece? É a mesma lógica do capital de giro, só que ao invés de eu querer saber um valor financeiro, eu quero saber um índice, uma proporção de quanto um está maior ou menor do que o outro. Então, na primeira situação verde, a liquidez corrente vai ser maior do que um, porque o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Então, só pode dar um valor maior do que um. Na situação 2, do meio, obviamente tem que dar um, porque se o ativo circulante é exatamente igual ao passivo circulante, o mesmo valor dividido por esse mesmo valor, ele vai ter que dar igual a 1. E no terceiro caso, se o passivo circulante é maior do que o ativo circulante, mas lembrando, tem valores positivos tanto no ativo circulante como no passivo circulante, o que é completamente normal, é assim que a gente vê, significa que ele é maior do que zero, porém é menor do que um. Então isso é importante, né? Sempre vou ter uma liquidez corrente maior do que zero, mas ao mesmo tempo pode ser menor do que um. Então está aí explicado o que é capital de giro e liquidez corrente da maneira mais simples e visual possível. Espero que vocês tenham
gostado aí da nossa aula. Um abraço. Tchau.